Olá, muita luz para você. A cultura indiana sempre me fascinou e eu tinha um sonho de conhecer a Índia. Até que em 2018 eu resolvi criar a minha realidade. Eu eu decidi que em 2019 eu iria conhecer a Índia. Então comecei a estudar, a planejar a viagem. E até em certa altura eu comecei a convidar as pessoas para que nós formássemos um grupo. E nesse caminho eu escutei muitas coisas, né? Uns que não eram prioridade, outros, é um país sujo, muita pobreza. Enfim, no final, quem tinha, né, esse desejo de ir, ou viu uma oportunidade, né, de conhecer o país, formamos um grupo muito bom e nos dirigimos à Índia. Uma das minhas preocupações ao escolher os hotéis era se tinha banheiro no quarto ou não. Que eu tinha a ideia de que era assim, o mais humilde possível. E não, eu poderia escolher hotéis de 5 estrelas, mas não era o meu objetivo. E assim, nós fomos para a Índia, eu criei a minha realidade, eu fui atrás, eu organizei tudo e nós fomos à Índia, chegamos à Índia. Chegando lá, como eu fui sem expectativa nenhuma, tudo que viesse para mim estaria ótimo. Eu me surpreendi sim e sempre para melhor. Eu encontrei um povo amável, um povo inteligente, crianças, eu fiquei impressionada com a inteligência das crianças, a disposição dessas crianças, crianças sem mimo nenhum, sem muitas ilusões, tristes sim, porque são pessoas pobres, mas encontrei pessoas inteligentíssimas, pessoas muito honestas. Quando nós chegamos em Pushkar, onde tem, que é no estado do Rajastão, nós fomos no templo de Brahma, que é o único do mundo. Lá foi uma sensação muito interessante, que eu me senti retornando à minha infância, onde na minha cidade, Tambacuri, tem a festa de agosto, onde os camelôs, né, os mascates, invadem a cidade e aquela festa, né, pessoas nas ruas vendendo, outras comprando. Eu me senti na minha infância, é o que eu senti lá e fiquei muito feliz. Senti uma certa nostalgia. E mais interessante ainda, quando nós chegamos nesse templo de Brahma, nós deixamos os calçados na rua, as bolsas, e subimos a pé, no meio de uma multidão, a pé descalços, aliás, no meio de uma multidão. Subimos uma escadaria e lá em cima tinha o templo. Quando nós nos dirigimos ao templo, era tanta gente que a gente ia sendo levado pela corrente. Se quisesse voltar, não teria jeito, porque a gente era empurrado. E passamos na frente do altar e descemos sendo empurrados também. Aí depois eu até brinquei com meus colegas que eu senti como se eu estivesse voltando, regredindo, entrando para o útero da minha mãe, passando pelo canal do parto, sofrendo as contrações, sendo liberada lá na saída. E foi interessante porque eu senti essa sensação mesmo. Então, e voltamos, nossos sapatos estavam no lugar, nossas bolsas estavam no lugar, e sempre sendo surpreendida, uma viagem que eu fui sem expectativas, eu fui sem preconceito nenhum. E tudo que aconteceu foi muito bom, foi a melhor viagem que eu já fiz na minha vida, porque eu me senti livre, eu me senti feliz, sem preconceito, sem julgamento, sem nada. Apesar das pessoas falarem, não tome água na rua, não coma nada na rua, eu tomei garapa na rua, eu comi biscoito na rua e não passei mal dia nenhum, nem eu, nem ninguém do grupo. Lógico que não eram todos, que cada um, né, no seu estilo, mas todos nós, ninguém teve dia nenhum que passamos mal. Teve um dia que nós resolvemos
ir em Varanasi, onde tem o rio Ganges, que é a cidade mais antiga do mundo. Nosso grupo de 12 pessoas, só 4 quiseram ir, eu e mais 3. Para mim, o que representou a Índia foi essa viagem a essa cidade, porque eu fiquei impressionada com a fé daquelas pessoas, a espiritualidade daquelas pessoas. Varanasi é a cidade mais antiga do mundo. Na cultura indiana, eles têm que, todo indiano tem que passar pelo menos uma vez da vida nessa cidade. É uma honra para as pessoas morrerem nessa cidade, porque é uma cidade sagrada e eles têm a cultura eles acreditam de que quem for cremado, morrer ali e for cremado e jogado suas cinzas no rio Ganges, eles quebram o ciclo das reencarnações. Então muitos idosos se mudam para essa cidade para ter a oportunidade de morrer ali, para ter a honra de morrer naquele lugar. Então, eu fiquei muito impressionada. Nós navegamos no rio Ganges, num barco. Nós fomos para a beira do rio às 5h30 da manhã. Vimos o nascer do sol, os pássaros. Foi assim, uma cena tão maravilhosa que até hoje assim, eu não acredito. Eu fiquei vários dias sonhando com aquilo, com tanta maravilha. Navegamos no rio Ganges, onde nós não vimos poluição. Dizem que aquele pedaço ali, aquela parte do rio foi proibido de jogar corpos. Então nós não vimos cheiros fortes, poluição, mas nós vimos os crematórios e tudo. E com tudo isso, gente, o que eu estou querendo falar, que você cria sua realidade. Se eu tivesse ido para a Índia com preconceito, com medo, talvez eu teria passado mal, sim. Talvez a viagem não teria sido tão boa como foi. Então, para mim, foi uma viagem tão maravilhosa, onde andamos as ruas, onde as pessoas são calmas, são tranquilas. Apesar daquela barulheira de carros buzinando, todas as pessoas são gentis, as pessoas são honestas. Então, você cria a sua realidade. Se você está na consciência, onde você é o lugar onde nada se julga, tudo se recebe, tudo que vier está bom, e você sabe enfrentar aquilo. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo que vier de bom e ruim, eu sei receber, eu sei lidar com aquilo. Lógico que ficamos em hotéis bons, outros razoáveis, outros piores, mas eu não vi sujeira. Talvez eu não estivesse procurando sujeira, às vezes até tivesse, mas eu não estava procurando. Eu estava aberta e feliz, e foi uma viagem feliz. Uma viagem onde nós vimos muitas pessoas, culturas diferentes. Nos aeroportos, na ida e na volta, nós paramos na Etiópia. E vimos pessoas de inúmeras nacionalidades, diversidade enorme. Tudo foi muito maravilhoso. Porque eu criei a minha realidade. Eu poderia ter criado outra realidade. Mas crie você também a sua realidade. Não tenha preconceito, receba. Você recebe as pessoas, as situações, tudo vem a você. Tudo de bom virá a você. E o que vier de ruim, que talvez não seja ruim, se você não esteja colocando essa carga nas situações, será melhor. Você resolverá melhor as situações. Então seja leve. Você sendo leve, a paz virá. Tudo de bom virá. Você solucionará problemas. Problemas só são problemas se você os trata como problemas. Um abraço para todos, fiquem com Deus e pensem. Viva na consciência, sem preconceito, sem expectativas. E você será mais feliz. Um abraço para todos.